5 horas e 41 minutos, hora de Brasília. Você já acompanha aí as nossas redes sociais? Passa lá, viu, no @agromaistv e também acompanhem lá no nosso site mais informações, né, em relação ao nosso setor aqui, viu, gente? Vamos falar agora da transição energética, né, que envolve todos os setores da sociedade, com participação ampla do agronegócio. Agora a gente vai para Teresina, onde acontece então a Brasil Energy Conference com o repórter Leandro de Souza. Agora sim, o Leandro está chegando aqui para atualizar a gente com as informações direto da feira. Leandro, muito boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Simone, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde também para quem está na conferência. Brasil Energia continua aqui no estado do Piauí, discutindo todos os aspectos que diz respeito, sobretudo, à transição energética, geração de energia limpa, sem a emissão de gases do efeito estufa. Aliás, eu vou conversar agora com o secretário de Comunicação do estado do Piauí, o Marcelo Noleto, que está aqui comigo. Secretário, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Prazer, Leandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Secretário, a gente estava conversando agora há pouco a respeito das diversas variáveis que há a respeito do investimento numa economia que surge a partir de agora, que é uma economia limpa, uma necessidade que o Brasil tem, a partir inclusive de novos marcos legais que vão permitir a atração de novos investimentos. Quando a gente fala das várias vertentes, a gente está falando, por exemplo, até mesmo da preparação de força de trabalho adequada para abastecer essa indústria. Como é que os senhores estão trabalhando e pensando essa estratégia? É isso, Leandro. Essa é uma pauta não só do Piauí, mas uma pauta mundial. Processo de descarbonização, de transição energética para uma energia limpa, verde. E o Piauí se destaca pelos seus potenciais naturais, com terra em abundância, vento em abundância, sol em abundância, água. E nós estamos, enquanto governo, preparando o nosso povo, os nossos jovens, para que eles estejam aptos a prestarem serviço nas profissões modernas. Então, o governador Rafael Fonteles adotou o que a gente tem chamado de super choque educacional, com a universalização das escolas de tempo integral. Então, no contraturno, os estudantes do ensino médio têm ensino técnico e profissionalizante, respeitando a vocação de cada região aqui do Piauí. Nós somos 224 municípios, 530 escolas e todas elas estão sendo preparadas para que os estudantes fiquem em regime de tempo integral e todos obrigatoriamente farão esses cursos técnicos, sairão com uma profissão e aí quem for investir no Piauí encontrará aqui um governo digital, condições favoráveis ao investimento e, sobretudo, profissionais muito bem qualificados e preparados para tal. O senhor fala em aproveitar as potencialidades regionais aqui do estado do Piauí. A gente lembra que o sul do estado tem uma potencialidade agropecuária, agrícola sobretudo, significativa, principalmente na produção de soja e milho, por exemplo. Como é que os senhores planejam, por exemplo, a participação do segmento do agronegócio nesta nova economia, vamos dizer assim, nessa economia limpa? Nós temos tido um excelente diálogo com o setor do agro, no sul e sudeste do nosso estado, Uruçuí, Bom Jesus, Baixa Grande do Ribeiro, temos grandes fazendas, grandes plantios de soja, milho, algodão, e o nosso diálogo, a nossa interação com o agro é para que a gente consiga passar do agro para a agroindústria, para que a gente consiga não só produzir muitas riquezas, mas concomitantemente e prioritariamente gerar muitas oportunidades para o nosso povo, porque nós temos aqui uma diretrizes que estabelecemos enquanto governo, diretrizes de médio e longo prazo, e o nosso objetivo, o pilar principal é geração de economia, melhoria da economia, mas condicionada à distribuição das riquezas. E isso passa por oportunizar o nosso povo, preparando eles para tal, para terem emprego e renda. Então, o diálogo com o agro, o Estado não só não atrapalha, como ajuda, mas induz para que o agro possa produzir, beneficiar os seus grãos aqui e aí gerar mais postos de trabalho e mais diminuindo assim as desigualdades
do nosso povo. Essa era uma questão que a gente até falava agora há pouco, porque a geração, a produção agropecuária também gera biomassa, quer dizer, a atração dessas usinas para a produção de combustível limpo também está dentro da perspectiva do Estado. Sem dúvida nenhuma, agora mesmo em Sebastião Barros e Sebastião Leal, e Uruçuí, nós temos ao lado de uma das grandes fazendas uma usina de etanol de milho que hoje na construção da primeira etapa já emprega 1.200 pessoas. E isso certamente já injeta, já traz, já aproveita a mão de obra local e ataca, de certa forma, aquilo que a gente prioriza, que é a melhoria de vida da nossa população. Então, essa sintonia entre a geração de riqueza e a distribuição dessa riqueza, a gente tem apostado muito nesse viés. Secretário, você falou agora há pouco na formação da força de trabalho necessária para atender uma indústria altamente tecnificada, né? Indústria limpa, indústria de geração de energia. E eu lembro, por exemplo, que foi necessário em alguns momentos modificar inclusive o próprio marco legal. O senhor entende que o Estado do Piauí já fez a lição de casa, está preparado de fato para atrair esse investimento? Até porque a gente sabe, por exemplo, que o Estado vai partir de uma base menos industrializada do que em outros estados, o que inclusive pode ser uma ótima e grande oportunidade para, a partir dessa base mais baixa, poder introduzir uma tecnologia de fato que seja bastante limpa, bastante renovável. É isso, do ponto de vista estadual, na legislação estadual, nós temos feito o dever de casa com toda essa regulação. Claro que ainda temos algumas regulações que a gente precisa ainda junto à Câmara Federal, ao Senado, ao Congresso, ainda trabalhar para fazer todo esse preparatório, mas o mais importante é que o governo do estado tem se preparado como um grande indutor. Nós temos uma agência de investimentos para ter essa interlocução do setor público com o setor privado e temos criado todo esse ambiente legal e estrutural, digamos assim, institucional, para que quem queira apostar na indústria verde, descarbonizada, encontre no Piauí um local propício. Repito, temos terra em abundância, irregularizada, segurança jurídica, temos vento, temos sol, temos água e temos um povo preparado, estudioso e um governo muito, muito focado em preparar o seu povo para que quem queira fazer os seus investimentos encontre no Piauí o local ideal. E aí enseja naturalmente uma pergunta que é a questão do investimento em infraestrutura. Como os senhores estão preparando esta questão? Nós temos preparado todo esse primeiro passo por essa questão fundiária. O estado do Piauí passa por um momento de extrema pacificidade das questões fundiárias, não temos conflitos, temos essas divisões muito bem estabelecidas, respeitando a população ribeirinha, população quilombola, respeito a todos. As nossas PIs hoje já estão num patamar de quase 98% de recuperação. Então, assim, são PIs de muita qualidade. E o Estado tem se tornado um Estado digital, com facilidade para abrir empresas, para vencer a burocracia. Então, eu estou falando de infraestrutura física e infraestrutura digital para que os investidores encontrem aqui o local ideal. E, repito, a Investe Piauí, que é a agência de atração de investimento, é um braço do governo que está aqui para dialogar com os investidores e fazer todo esse trânsito de vencer as burocracias que muitas vezes são, de certa forma, traumáticas para os investidores. Aqui nós temos essas facilidades para poder termos essa facilidade para o investidor. A grande produção agrícola de grãos, sobretudo soja, lá no sul-sudeste do estado, a gente pode considerar que é uma fronteira relativamente nova que foi aberta. O senhor me disse que o relacionamento do governo do estado aqui do Piauí com o agro ele é muito bom. O senhor sente de fato que há o entendimento ou a perspectiva do agro, de fato, de que é necessário que esses investimentos ocorram aqui no estado para agregar valor, de fato, aqui para o governo estadual e para a população de maneira geral? Eu penso que sim. De fato, nós temos uma ótima relação com o setor do agro. Como eu lhe falei, o governo tem todo o interesse de dialogar e facilitar
Nós fizemos toda a recuperação do que a gente chama de anel da soja, que são as PIs que rodeiam ali toda aquela região do sul do estado, facilitando esse escoamento dos grãos que saem hoje majoritariamente aqui do Piauí e vão para os portos do Ceará e Maranhão. Nós estamos trabalhando a médio prazo para viabilizarmos a hidrovia do Rio Parnaíba, que será um grande ganho para esse escoamento de grãos, porque ele sai pelo menos divide o eixo rodoviário com o eixo hidroviário, e estamos viabilizando também o Porto do Piauí para que as exportações partam diretamente de onde os grãos são produzidos. Ou seja, nós já temos os grãos produzidos aqui, nós já temos as PIs recuperadas, estamos viabilizando a hidrovia, o porto. Então o agro entende que de fato aqui não tem outro lugar melhor para se investir do que o estado do Piauí. Temos toda essa facilidade e muita convicção, por isso que eles têm entendido muito bem que aqui é o local para não só plantar, mas beneficiar, agregar valor e ajudar o nosso povo, empregando o nosso povo, para que a gente tenha esse desenvolvimento integral. Ganha o agro, os grandes, e ganha também os pequenos, a agricultura familiar, todos os trabalhadores e o povo do Piauí. Até pouco tempo o senhor estava ocupando o cargo de secretário de governo, agora migrou para a Secretaria de Comunicação, por isso eu acho que eu posso fazer a pergunta, porque o senhor naturalmente conhece o governo na sua amplitude. O senhor falou agora, por exemplo, de marcos legais importantes que tramitam no Senado, da Câmara, que depende mais de regulação federal do que propriamente estadual. Uma lei que está em discussão, que deve ser aprovada logo no início, na abertura do segundo semestre do ano legislativo, que é a questão do licenciamento ambiental. Esta parte, como os senhores estão enxergando, por exemplo, fala-se muito lá no Congresso de melhorar o processo de liberação do licenciamento, mas ao mesmo tempo fazendo com que ele mantenha a preservação. É possível, a lei que está em tramitação, a perspectiva que os senhores têm a respeito desta questão, ela de fato tem que trazer esses dois vieses, essas duas vertentes ao mesmo tempo, e está equilibrado na sua opinião o que está sendo discutido? Olha, no nosso entendimento é que é perfeitamente possível essa harmonização entre o uso dos recursos naturais e a preservação dos biomas. Diga-se de passagem, o Piauí é um estado que possui cinco biomas preservados. Então aqui nós somos um exemplo de que sim, é possível ter esse perfeito equilíbrio. Nós temos que usar as potencialidades naturais sem agredir. O que a gente não pode não utilizar e ver o nosso povo sem ter os benefícios que a natureza nos permite. Mas em nenhum momento deixar de respeitar todas as questões socioambientais. Isso é uma cláusula pétrea e o nosso desejo é que as legislações que serão aprovadas estejam sempre atentas a isso. Afinal, nós agora aqui, por exemplo, estamos num evento de energia renovável, de energia verde. Então, nós estamos dando o exemplo de que é possível ter uma matriz energética utilizando os potenciais naturais sem agredir a natureza. Esse é o cenário ideal. Maravilha, secretário. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor e parabéns aí pela conferência. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Então tá aí, Simone. Palavra do secretário de Comunicação, que agora há pouco estava, inclusive, ocupando o cargo de secretário de governo, sabe tudo do que acontece aí no âmbito do governo do estado do Piauí, relacionado, sobretudo, no que diz respeito à melhoria dos marcos legais para a atração de investimentos em energia limpa e energia renovável aqui para o estado do Piauí. Eu volto com você aí no estúdio. Excelente, meu querido Leandro de Souza, que está em viagem aí, vai trazer uma bela reportagem para a gente, com certeza. Agradece aí ao secretário, viu, Leandro? Bom trabalho para você e a gente se reencontra aqui em Brasília para você atualizar a gente aí em relação a tudo que você está observando aí, né, quando a gente fala das tecnologias. Não é, Leandro? Obrigada, bom trabalho para você.